noite. Primeiramente queria me apresentar. Meu nome é Murilo Barbosa, sou engenheiro, sou responsável pelo projeto Engenheiro, pelo Home Building, BIP Valor e tenho uma empresa de consultoria BID Gerenciamento. Tá? Por trás aí das câmeras, queria agradecer 3 pessoas que estão aqui junto comigo. A minha sócia Luana, meu braço direito, meus 2 braços direitos, na verdade. Um braço direito da operação Helena e o braço direito comercial aqui a Catarina. Tá? Então, dado essa introdução aqui, eu queria falar sobre o motivo ao qual eu resolvi fazer esse vídeo. Né? Eu fiz um artigo recentemente, né, até publiquei isso no LinkedIn, que é uma nova alteração que eu tenho mostrado sobre a nova alteração do que é um engenheiro na construção civil. Tá? O que é esse novo engenheiro? Né? Como eu coloquei aqui, e esse novo engenheiro vende. Essa é a premissa que eu tenho adotado, é essa a premissa que eu tenho visto no mercado acontecer, e eu não poderia deixar de passar para você, profissional que atua na área, quais são os passo a passo, quais são as estratégias, o porquê que esse novo engenheiro vende. Ok? Então, dada essa introdução, queria convidar você também, né, para ficar à vontade de mandar perguntas, tirar dúvidas ao vivo aqui. Qualquer pergunta que você mandar, todo mundo vai me responder aqui, o pessoal, tanto a Catarina, Helena ou a Luana, vão me passar essas informações e naturalmente eu vou respondendo aos poucos aqui. Tá? Como que eu constituí esse conceito do novo engenheiro vende? Eu queria sempre começar pelos dados históricos. Tá? Quero que você entenda da seguinte forma. Lá atrás, em 1980, 90, 70, 80, 90, 2000, até 90 na realidade, qual era a formação do engenheiro naquela época? A formação do engenheiro era muito técnica. A formação era muito técnica. Eram engenheiros com capacidades absurdas de cálculo estrutural, de análise estrutural, seja em solos, estrutura de concreto, de aço. Essa era a formação. Por quê? Naquele momento existia uma demanda muito grande para este tipo de engenheiro. Aquele engenheiro muito técnico que sabia fazer cálculo e tocar a obra. Né? Acho que seria essa a palavra, tocar a obra. E o país cresceu de uma certa forma que comportou este tipo de engenheiro. Então, as universidades formavam profissionais que eram responsáveis por fazer obras de infraestrutura, fazer obras de saneamento, fazer obras imobiliárias, mas o engenheiro de antigamente era um engenheiro muito técnico. Essa era a formação antigamente. O que aconteceu, então, de um tempo para cá? Especificamente nos anos 90 e 2000, houve na construção civil uma competitividade um pouco maior, não essa que a gente vive hoje, veja bem, mas houve uma competitividade muito maior, crescente nos últimos anos de 80, 90 e 2000. Então, os engenheiros técnicos passaram a ter conhecimento em gestão, e principalmente de empresas. Né? Então, de 2000 para frente, muitas empresas grandes, né? Aí Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, essas empresas grandes, robustas, passaram a treinar os seus profissionais, e é sempre importante a gente pegar essas empresas de ponta, salvo os problemas, que não é o nosso caso que a gente vem falar aqui, mas essas empresas de ponta, sim, elas têm tecnologia e conhecimento em gestão na construção civil. Então, eu posso dizer que essas grandes empresas começaram a treinar os seus profissionais para atuarem na gestão de obras e na gestão de empresas. Por quê? Era melhor treinar um profissional engenheiro para fazer essa gestão do que pegar um gestor específico de empresas e começar a treinar ele com uma visão de engenheiro. Então, esta foi a transição que começou a acontecer. Pois bem, essa transição o mercado começou a aceitar, a comportar demanda, oferta versus demanda, até chegar em 2012, 2013, finalmente em 2014, que a gente teve o início da ruptura, que foi a crise que a gente naturalmente começou em 2014, 15, 16, e ela veio se encerrar em 2017 em diante agora. Tá? Só foram períodos de recessão. Então, em 2014 houve uma ruptura muito grande
destas grandes empresas, das médias e das pequenas. Por quê? Este engenheiro aqui, técnico e também gestores, não mais satisfazia a demanda do mercado. Não mais satisfazia a demanda do mercado. Esse engenheiro aqui não atende mais. Não atende mais a demanda do mercado. Ou seja, o que eu quero dizer? Não que você não deva ser técnico, pelo contrário. Isto aqui é só um dos pilares da formação, do engenheiro. Ser técnico, mas não necessariamente somente ser técnico. Deixa eu tomar um café. Então, dado em 2014, que houve essa ruptura, que aqui veio a crise, os engenheiros, então, ficaram perdidos. E mais ainda do que os engenheiros ficaram perdidos, os engenheiros técnicos ficaram mais perdidos e as empresas ficaram perdidas. Por quê? Elas não tinham solução, não sabiam quais eram as saídas para alavancar a empresa de novo, captar novos negócios. E aí, a gente tem passado por um período de demasiada dificuldade em vendas. Aquelas empresas que tinham muita facilidade em vender, hoje estão aí tendo bastante dificuldade, para ser real. Por que isso aconteceu? Porque as empresas estavam acostumadas, e isso é o mais importante, tá? Todas as empresas, e os empresários especificamente, estavam acostumados, estavam na zona de conforto comercial. Zona de conforto comercial. Por quê? Essa zona de conforto comercial? Porque naquela época a demanda, posso te falar, naturalmente, de 2007 a 2012, 13, a demanda pela construção civil era muito maior que a oferta. E isso gerou o quê? Quando você tem uma demanda maior que a oferta? Alta nos preços do nosso produto na construção civil. Isso aconteceu. As empresas tiveram uma demanda muito grande, o Estado tinha uma oferta muito grande de obras para ser construída, bem como a população começou a ter recursos. E isso gerou uma demanda muito grande da população e a oferta era muito pequena. Isso aumentou os preços da construção civil e as empresas ali ficavam tranquilas fazendo as obras. Até que isso aqui inverteu, a demanda ficou menor a partir agora de 2014 e aí a coisa ficou feia. Tá? Ou seja, aquele engenheiro técnico já não atendia mais essa necessidade. E aí surgiu então essa nova análise, é algo que eu venho estudando, que eu venho analisando, estou dentro do mercado nos últimos 8 anos e vendo essa transição acontecer. Uma transição necessariamente em que não basta ser somente técnico. Não basta ser somente técnico. Hoje, engenheiro tem que ser técnico, gestor e com capacidade de venda. E hoje eu vou falar brevemente e passar algumas soluções quando se trata de venda na construção civil. A universidade forma este profissional. Isso aqui quem forma a universidade. Isso aqui são cursos, isso aqui também são cursos mais habilidades e técnicas que você tem que decifrar. Então tá aí, um novo engenheiro vende. Este novo engenheiro, ele é responsável então, ele deve ser então modelado para atender a nova necessidade do mercado. Por quê? Porque as empresas de construção também têm dificuldade em comprar e vender. Então, se você contrata um engenheiro, que é a estrutura da empresa de construção, que é a estrutura da empresa de projeto, de consultoria, se ele não tem habilidade em vender, em representar a empresa, ele tem dificuldade. Bem como
bem como tendo aí como um empreendedorismo, a formação de novos empresários, isso tem mostrado que ter habilidade em venda para esses novos empresários que têm surgido, ter habilidade em venda para os empreendedores que têm surgido, é necessário, para não dizer fundamental, essencial. É essencialmente importante ter conhecimento em venda. Agora eu vou falar sobre este mercado. Dado esse briefing de o porquê dessa transição, eu quero falar agora. Só um minutinho. Meninas, perguntas, alguma coisa? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Bora lá. Primeira pergunta que eu quero fazer. Você está preparado para captar um cliente? Essa é a pergunta. Se hoje você for solto, estiver solto no mercado, se o seu chefe ou você mesmo, dono de empresa, você acha que você realmente está preparado para captar um cliente no mercado? Como que os seus clientes vêm? Eles vêm até você ou você vai prospectar os clientes? O seu prospect está interessado no seu produto? Você sabe o que é prospect? Pois bem, nós vamos falar. Mas ele está interessado no seu produto? Ele sabe que você existe? Quando você vai lá apresentar, ele está entendendo do que se trata, o que é o seu produto, por que ele deveria comprar? Terceira dor. Seu produto oferecido, o que você oferece hoje para o mercado, ele está compatível com o seu alvo, com o seu target do mercado, o seu target do cliente? Ele está ajustado? Ele está completamente ajustado? O que você oferece está muito claro para o seu cliente? E aí, é uma crítica que eu faço. Se uma dessas três, ou nem precisa ser as três, hein? Se uma dessas três perguntas, se você não está preparado para captar um cliente, se seu prospect não está interessado no seu produto, ou se você tem um produto e está oferecendo para o cliente errado, aí eu te pergunto, a culpa é sua ou a culpa é do mercado? A culpa é sua ou a culpa é do mercado? Porque é muito fácil dizer que a culpa é do mercado. Nossa, o mercado não tem me ofertado esta oferta que eu mostrei aqui anteriormente aqui, não vai acontecer tão cedo. Porque hoje tem muito mais players no mercado, tem muito mais engenheiro formado, tá? Só para você ter uma noção, de 2014 para cá entraram mais cerca de 250 mil novos engenheiros, que formam 50 mil por ano. Tem 250 mil novos engenheiros no mercado, que estão disputando negócios com você e comigo. Tá? Então, não adianta culpar o mercado está evoluindo, seja ele com a crise ou não, mas ele evolui, e aí você deve evoluir junto com o mercado. Então não adianta culpar o mercado. E quem me falar, nossa, mas aí o mercado não tem demanda, e aí que vem uma grande resposta que eu falo. O mercado não tem demanda na construção, porque falta os empresários da construção civil, os empresários não fomentam o negócio. Não fomentam. E isso aqui não pode acontecer. O grupo de empresários tem que fomentar negócios para que surjam novas oportunidades de negócio e assim o mercado volta a acelerar. Bem, então vamos lá para a parte prática desse treinamento. Tá? Primeiro passo. O que é esse novo engenheiro, então? É o que nós chamamos de o engenheiro 4.0, que é um engenheiro adaptado à indústria 4.0. Tá? É um engenheiro que entende sobre produtividade, que entende sobre alta produtividade, que entende sobre internet das coisas, que entende sobre vender, entende sobre gestão, entende como ser técnico, fomentar negócios. Isso sim, isso é um novo engenheiro, é um engenheiro 4.0, que é este engenheiro que o mercado procura, tá? Um engenheiro 4.0. Tudo certo aí? Quantas pessoas? 20.
Certo? Novo engenheiro. O que é esse novo engenheiro? É o engenheiro que faz captação de clientes, que não depende do mercado. Esse engenheiro não depende do mercado. Nossa, esse é um assunto que eu gosto de tocar bastante. A postura do engenheiro, ela não é reativa e passa a ser uma atitude proativa. E isso eu gostaria que você analisasse comigo aqui, ó. O que quer dizer isso? Esse gráfico que eu vou desenhar, que é qualitativo, é o PIB do Brasil. 2012, vou colocar aqui em 2007, PIB alto, e aí a gente caiu e agora voltou. Aqui, em 2013, 2012, estamos aqui, 2013, 14, e aí 15, 16, 17, 18. Quando estávamos aqui, em alta, neste momento do PIB da construção do Brasil, este momento, se você fica reativo, o que significa este conceito reativo comercialmente? É o conceito ao qual o profissional, as empresas esperam o cliente ir até elas. Elas não prospectam. Elas basicamente ficam paralisadas, esperando o cliente nelas, e a partir elas trabalham por demanda. Se a demanda é alta, eles vão e vendem. E isso aconteceu muito claro aqui, de 2007 a 2012, que foi a alta do nosso PIB. Isso foi muito claro, porque tinha aqui demanda. Aqui a gente tinha demanda. Então as empresas trabalhavam em uma zona de conforto. E o engenheiro lá também não tinha necessidade de vender. Só que o buraco é mais embaixo. Quando veio agora a crise, qual era a necessidade das empresas aqui? A demanda caiu e aqui a necessidade foi da venda. E aí a água bateu na bunda de todo mundo. Para não falar que bateu no nariz e afogou muita gente. Não posso falar. Só para você saber, de 2014, de 2016 para cá, mais de 30 mil empresas quebraram nos últimos anos. Tá? 30 mil empresas. Estou falando mais de 15% das empresas da construção civil quebraram porque a água bateu na bunda, porque não sabe vender. Porque não sabe vender. E aqui, meu amigo, aqui é predatório. Predatório. Mercado de oceanos vermelhos, muita competição. E quem estava do modus operandi reativo acabou tendo muito problema, fechando as portas, fluxo de caixa muito ruim. Então, este novo engenheiro não tem postura, veja bem, não tem postura reativa. Ele tem uma postura proativa. O novo engenheiro 4.0 tem atitude ativa na prospecção de clientes. Na prospecção de clientes. Este é um dos maiores diferenciais. Este é um dos maiores diferenciais quando se trata na formação de novos engenheiros. É o engenheiro que tem atitude proativa em prospectar, criar, desenvolver possibilidades de venda para o cliente. Fomentar novos negócios e que não necessariamente dependa da demanda do mercado. Tá? Que é exatamente o que está escrito aqui. Não depende exclusivamente do mercado. Entenda que é a mesma coisa, para fazer uma analogia simples, para quem planta. Para quem gosta de plantar, o cara vai lá, planta. O cara vai lá, planta. Só um minutinho, por favor. Entendi. O cara vai lá, planta em janeiro. Aí ele espera colher, passa um ano. Ele começa a colher, foi aqui. Aqui ele está colhendo. Passado um tempo, se ele não plantar de novo, ele não tem o que colher no futuro. E é isso que é a diferença. Então você fomenta o próprio mercado, é você que tem que mexer na terra. Tá?
Eu gostaria até de fazer uma pergunta aí, para quem está, pode mandar aqui alguma pergunta para mim, e a pergunta é a seguinte: quem que está assistindo comigo aqui agora, quem está fazendo esse treinamento agora, trabalha na área comercial, quem tiver uma dúvida, já pergunta aqui, tá? Bem como, se tem alguma dúvida até agora, já faça a pergunta para a gente ir construindo junto o conceito, tá? Pode mandar para mim, por favor. Enquanto o pessoal, qualquer um estiver mandando aqui, eu vou dando sequência, ok? Então, o que é este novo engenheiro 4.0 que vende? O que é esse engenheiro 4.0 que vende? Então, o primeiro princípio desse engenheiro é proatividade comercial. Alta produtividade da construção. Dúvida? Vamos lá. Alta produtividade na construção seria o quê? Alta produtividade. Pergunta da Jéssica. É a pergunta da Jéssica. Jéssica me perguntou, alta produtividade na construção civil significa o quê? Tá. O que é alta produtividade? Eu vou tentar trazer essa pergunta para o tema na área comercial aqui, tá? Alta produtividade é basicamente fazer mais por menos tempo. Fazer mais qualquer coisa por menos tempo. Isso é alta produtividade, Jéssica. Então, quando se trata da construção civil, por exemplo, de uma construtora que trabalha em alta produtividade, ela produz 4 prédios em um ano. Uma que trabalha com menos produtividade, 2 prédios em um ano. O profissional que trabalha em alta produtividade na construção civil, ele faz 20 metros quadrados de alvenaria por dia. Um que tem menos produtividade faz 10 metros quadrados de alvenaria por dia. Então, quando se fala em alta produtividade, o que é a relação da alta produtividade, por exemplo, na construção civil, falando da área comercial? Quanto mais produtivo é a sua equipe, mais competitivo é seu preço. Ou seja, quanto mais produção você consegue fazer, se você produz, por exemplo, 1.000 metros quadrados de alvenaria em um dia, alguém que produz 500 metros quadrados com a mesma equipe, esta pessoa que consegue vender o produto mais barato. Então as chances comerciais é muito maior. Tá bom, Jéssica? Espero que eu tenha explicado aí de forma didática. Espero que eu tenha feito aí de forma didática para você. Caso tenha dúvida, manda de novo aqui. Uma pergunta para vocês. Vocês estão escutando bem o áudio? Está tudo ok? Se for, dê um joinha para mim, por favor. Então, dando sequência. Está escutando o áudio bem aqui, vamos dando sequência. Engenheiro 4.0. Então, vamos formar ele aqui. Primeiro conceito da formação desse engenheiro é a proatividade comercial. Então, para você, engenheiro, que está se recolocando no mercado, quer crescer profissionalmente, entenda. Não espere. Não seja, jamais seja reativo. Jamais seja reativo. Você, profissional, tem que ser um profissional proativo comercialmente. Você deve criar, prospectar e, no popular, correr atrás. Correr atrás. Isso é o mais importante. Proatividade comercial. Aqui eu trouxe um macrofluxo comercial. Isso aqui é uma das mais importantes informações quando se trata de uma estrutura estratégica para a empresa. Tá?
que é esse macrofluxo? Primeiro, eu queria que você analisasse essa pirâmide que eu criei. Eu fiz uma pirâmide invertida. O objetivo dessa pirâmide, ela tem por simples explicação. A base dela é maior para cima, porque eu quis mostrar o quão importante é montar, fazer um plano estratégico para a empresa. Tá? E quando se trata de plano estratégico, isso é muito pouco discutido na construção civil. Por quê? O profissional só tinha formação técnica. Então não se falava sobre estratégias da empresa. O que o engenheiro basicamente aprende? O operacional. É fazer cálculo estrutural, é fazer cálculo de barragem, cálculo de solo, de estrada, de prédio, enfim. É essa demanda do profissional operacional. Mas, se tratando do novo mercado e da importância para as empresas, a avaliação estratégica das empresas é o mais importante para a sobrevivência das empresas. Veja bem, a operação ela é só uma ponta do iceberg lá no final. A estratégia está toda voltada aqui em cima. Mas o que é então e o porquê que eu coloquei esse macrofluxo comercial? Para você vender um produto, e aí não necessariamente só na construção civil, tá? Quando se vende um produto na construção civil, agora focando na construção civil, entenda que isso aqui deve funcionar nas empresas. Você deve estruturar a sua empresa em termos estratégicos. E o que é isso? É você saber onde está o nicho de mercado, a sua localização e entender também dos seus concorrentes. E mais diversos outros itens que eu não vou falar sobre planejamento estratégico nesse momento. O que eu quero chamar a atenção é as empresas que têm um plano estratégico muito bem difundido, as empresas que têm um plano estratégico muito bem difundido, muito bem implantado e que seguem a risca, tendem a vender mais. Então, quando se tem planejamento estratégico empresarial, você tem uma tendência de vender mais. Para ficar claro para você o que é esse planejamento estratégico, vamos supor que você queira vender água, em Manaus, que é uma cidade que chove muito, por exemplo, e tem um mega de rio lá dentro. Tá? Você acha que você vai conseguir vender muita água lá? Não, porque a oferta lá é muito grande, a tendência é que você não venda. Mas imagine você tendo um recurso exclusivamente seu, vendendo água em um deserto com bastante pessoas. Isto é saber se posicionar estrategicamente. Você focou em um nicho de mercado, se localizou bem, poucos concorrentes, você soube vender o seu produto. E o produto é o menor dos problemas naquele caso. Foi muito mais voltado na estratégia do que propriamente a venda do seu produto. Então, falta isso nas empresas de construção civil. Estou falando das empresas de projeto, de consultoria, construtoras. Nossa, falta muito planejamento estratégico, bem como empresas que vendem materiais na construção civil. Elas não sabem se posicionar no mercado. Elas não sabem, porque elas ainda vendem commodities. É um produto, às vezes, sem muito valor, porque estão mal posicionadas e não sabem se criar um nicho de mercado específico para poder trabalhar. Então, a tendência é que haja uma diferenciação desse nicho de mercado, saber se localizar bem e saber o seu grau de concorrência lá. Segundo ponto é o tático. O que é esse planejamento tático então, e o que tem a ver com a estratégia do engenheiro vender? Eu tenho aqui definição de segmento, definição da equipe estratégica e preço. Isso também é de suma importância para o profissional, porque é aqui que geralmente acontece o crescimento dos engenheiros. Tá? Depois eu vou até falar sobre isso. O que é o tático? A partir do momento que você define o nicho de mercado, você começa a segmentar. Na construção civil, por exemplo, veja bem, nicho de mercado. Vamos supor que você resolva abrir uma construtora e quer fazer imóveis. Se você quer fazer imóveis, você então já foi para um nicho de mercado imobiliário. Tá? E aí,
Basicamente, você vai ter aqui 4 grandes mercados da construção civil: imobiliário, você tem o mercado industrial, você tem o mercado comercial e você tem o mercado do Estado. Tá? Então, e aí, falando especificamente do mercado imobiliário, você pode chegar nesse mercado imobiliário e segmentar ele taticamente. Por exemplo, mercado imobiliário de Minha Casa Minha Vida, mercado imobiliário de alto padrão, de casas de alto padrão, de casas de baixo padrão, que trabalha com alta produtividade. Enfim, são vários outros subnichos que você deve posicionar dentro da empresa. E aí eu quero fazer uma pergunta para quem está aí. A empresa que vocês trabalham, elas estão bem posicionadas no mercado que vocês trabalham? Me mande essa resposta aí, tá? Se vocês quiserem que eu faça uma análise específica da empresa também, eu posso fazer aqui. Então, dando sequência, as empresas têm que saber se posicionar. Não adianta, por exemplo, você que quer trabalhar com um projeto de cálculo estrutural em concreto, e você mora numa cidade que tem milhões de projetistas de cálculo estrutural no projeto. Fatalmente você vai ter dificuldades comerciais na venda. Fatalmente, porque você tem muito concorrente. Se você não se diferenciar, você não vai ter possibilidade de venda. Você vai ter muita dificuldade de vender. Então, quais são as soluções? Claro que eu vou falar um pouco mais para frente, mas já entenda que quem trabalha, por exemplo, com concreto, e já está num lugar que tem muito concreto, você tem que especificar. Você tem que ir ou para concreto de obras de arte, como viaduto, ponte, ou pode ir para prédios especificamente, ou trabalhar sobre obras comerciais. Então, você tem que saber se diferenciar mesmo atuando em um nicho específico de estrutura. Tá? Então, isso é importante, essa diferenciação, e isso vai te dar mais facilidade na hora de vender o seu produto. Tudo bem? E agora vem a parte... E aqui do tático, é um ponto importante que eu queria te falar, é neste momento que você traz a sua competitividade. É aqui que você começa a falar sobre preço. Quando você tem uma equipe tática muito bem estruturada, que funciona muito bem, ela consegue trazer preços competitivos. É aquilo que eu falei da alta produtividade que a Jéssica me perguntou. Ok? Que é, taticamente, as empresas que conseguem trabalhar taticamente, se posiciona no mercado imobiliário, entra aqui no mercado, por exemplo, de Minha Casa Minha Vida, e lá dentro, na parte tática, os diretores sabem tomar decisões táticas que trazem muito mais resultados financeiros para a empresa. E agora, falando da parte operacional, o que é? É a parte de operação da própria empresa. Né? A partir do momento que você trabalha com Minha Casa Minha Vida, por exemplo, mercado imobiliário, Minha Casa Minha Vida, e aí agora vai acontecer as operações, que é basicamente elaboração dos projetos, a incorporação, elaboração dos projetos, serviço lá, por exemplo, terraplanagem, canteiro, fundações, estrutura, enfim, todos os serviços da operação da empresa. Tá? Pergunta. Por que as grandes construtoras estão quebrando? Pergunta do Antônio Natal. Boa pergunta. Antônio Natal? Isso. Por que as construtoras estão quebrando? Eu particularmente, hoje já atuei mais de clientes da BIC, gerenciamento, mais de 80, e fora esse mercado, Antônio, eu já atuei em umas 150 empresas prestando serviço de consultoria. E já vi muitas empresas quebrando. Se você me perguntar, eu consigo te responder simplesmente, exclusividade, assim, ó. Em primeiro lugar, o que quebra uma empresa chama-se fluxo de caixa. O que quebra a empresa chama-se fluxo de caixa. É a primeira e mais importante. Às vezes, nem economicamente, uma obra, ela pode ficar no 0 a 0, mas se ela tem um fluxo de caixa muito ruim, ela quebra. E esse fluxo de caixa, e aí retomando o conceito lá atrás que eu passei, foi quando as empresas estavam num momento aqui de alta demanda, aqui tinha muita demanda no mercado, essas empresas estavam aqui com o fluxo de caixa muito ativo, sempre no positivo, trabalhando, e não estavam preocupados na gestão, fizeram com que, no momento da crise, em que não se estruturaram comercialmente,
poucos negócios surgiram aqui e elas não tiveram fôlego no fluxo de caixa e essas empresas quebraram. Tá, mas o que traz um fluxo de caixa muito ruim? Eu posso trazer várias possibilidades. Em primeiro lugar, claro que todo mundo vai falar e eu vou concordar, não teve obras. Ok, mas se ela tivesse uma saúde financeira muito boa, bem como se tivesse se estruturado, se reposicionado estrategicamente no mercado, elas voltariam a ter um fluxo de caixa positivo e aí não quebrariam e agora conseguiriam alavancar de novo neste mercado. Segundo ponto, falta às vezes parcerias estratégicas. O que são as parcerias estratégicas? Se as empresas tivessem uma saúde financeira muito boa, um EVA, que é Evaluation, é o valor da empresa, tá? O seu EVA estivesse muito bem claro para os bancos, por exemplo, para os agentes financeiros, estas empresas conseguiriam aportes financeiros para poder respirar no momento da crise. E claro, né, essas empresas muito grandes, por exemplo, tinham ativos no mercado e foram necessários desfazer esses ativos, vender muito barato e aí acabou gerando tudo. Tá? Então, está claro? Conseguiu entender? O Antônio agradeceu a resposta. Beleza. Seguindo, então, a parte operacional, né? Então, aqui eu vou falar também sobre um tema interessante, tecnologia e software. Nessa parte de operação, quando você tem muitos softwares, se você tem tecnologia muito bem aplicada nas empresas, isso traz alta produtividade e isso traz competitividade no mercado que te ajuda a vender. Tá? Isso aqui foi um briefing para explicar a importância da estratégia, no momento da venda. Estratégia empresarial. Tá? Ou seja, não adianta ter um produto excelente, vender um excelente projeto de estrutura metálica em um lugar muito mal, se você estiver muito mal localizado, se você estiver muito concorrente, se a sua equipe não sabe aplicar um preço correto, se a sua equipe não sabe operacionalizar o correto. Então não adianta você ser o maior vendedor do mundo se você não sabe operacionalizar, se você não sabe colocar preço, se você está num lugar com muito concorrente. Ok? Então, este é o motivo desse macrofluxo comercial aqui, e aqui daria para a gente falar umas 5 horas seguidas. Agora, eu queria trazer para você o mais importante de tudo que eu vou te passar aqui. A maior solução que existe quando se trata em vendas é: você precisa de vir com uma solução. E aí, vou colocar aqui como 2. O engenheiro 4.0 traz soluções. O engenheiro traz soluções. Se você me perguntar o que o engenheiro faz desde o momento da sua formação, o engenheiro resolve o problema. O engenheiro não faz cálculo, o engenheiro não faz obra, não faz fluxo de caixa, não. O engenheiro foi formado para resolver o problema. E se ele resolve o problema, ele tem que trazer solução. E se ele traz solução, para isso é necessário que tenha uma dor. Isso aqui é o mais importante, tá? E aí eu até recomendo um livro que eu li que chama Venda a Mente Não ao Cliente, que fala exatamente sobre isso. Você profissional que estiver atuando no mercado, saiba que se eu quero vender este apagador na construção civil, eu só consigo vender ele por R$1, 5, 10 ou R$100 às vezes para alguém que tem uma necessidade, para alguém que tem uma dor. E é esse cara que eu tenho que buscar. Ou é este cara que eu tenho que mostrar a necessidade que ele tem dor. Às vezes ele não sabe que ele tem a dor, mas é para ele que eu tenho que falar que ele tem a dor. Então, isso aqui é o mais importante. Quanto mais nós entramos na neurovendas, na neurociência, mais o engenheiro 4.0 que vende tem como objetivo trazer solução para quem tem dor. Desculpa, perdi a Jéssica. Senhores, este é o mais importante. Qual livro que você fala?
falou? Venda à mente, não ao cliente. Responde que é isso. A Jéssica que perguntou? É. Jéssica, excelente livro. Neurociência, tem utilizado bastante, tá? Sobre as vendas, recomendo muito. Venda à mente, não ao cliente. Ok? Também já fiz uma leitura desse livro aqui, desse peça rara aqui do Donald Trump. Tá? Então, também um excelente livro sobre vendas, técnicas de venda. Tá? Um exímio profissional que faz vendas, inclusive na construção civil. Ele fez a fortuna dele em vendas na construção civil, tá? No mercado imobiliário. Ou seja, o mais importante que eu quero que você extraia daqui é: você tem que vender solução para quem tem dor. Não adianta você querer vender aquela aguinha para quem já não está com sede. Você vende água para quem tem sede. Você vende projeto para quem precisa de projeto. Ou você faz com que a pessoa tenha necessidade do projeto. E como você faz para a pessoa ter necessidade do projeto? Criando uma dor nela. É exatamente isso que eu faço com meus clientes e o que os meus clientes, inconscientemente, infelizmente, fazem para os clientes deles. Tá? O que eu faço com meus clientes é mostrar que eles têm uma dor. É mostrar, por exemplo, que eu atuo hoje na parte de gestão de empresas e planejamento. Eu mostro que eles, eu vou falando do meu negócio, Murilo, quando eu atuo, o que eu faço para ele? Eu falo para o empresário, eu mostro para ele, para o empresário, que ele tem problemas na gestão, e que ele tem problemas no fluxo de caixa, e que ele tem problemas estratégicos. Eu mostro isso com dados para ele. E eu faço o quê? Eu trago uma solução. É isso que eu faço para poder vender. É isso que eu faço para destacar no mercado. Pergunta? Não, né? Tá claro para você? Você consegue interpretar, entender que isto aqui é o que traz o diferencial competitivo? É na formação, é conceitual. Não adianta eu chegar para você e falar assim: olha, você vai vender um projeto de estrutura, você vai cobrar X reais por metro quadrado lá, ou você vai cobrar pela área, ou você vai cobrar, para quem vende aço, você vai cobrar pelo quilo de aço. Não. Você não vai conseguir vender esse. Aliás, você pode até vender, mas você não sobrevive no mercado. Você vai ficar biscateando negócios. Tá? Isso não faz você crescer de forma exponencial ou de forma escalável. Agora, trazendo solução para quem tem dor, meu amigo, pode ter certeza que vai funcionar. Porque você está atacando a necessidade de quem tem, trazendo a solução. Isso é conceitual. O novo engenheiro traz soluções. Beleza. Agora, entrando mais a fundo sobre a negociação, eu queria que... Dúvida? Como você sabe os pontos fracos da empresa? Você faz uma reunião antes e depois apresenta a solução? Quem fez a pergunta? Jéssica. Jéssica, excelente pergunta. Como eu sei sobre as dificuldades? Jéssica, olha só aqui, ó. Esse cara aqui, o William Yuri, tá? Olha a pergunta da Jéssica. Como eu sei os pontos fracos da empresa? O meu negócio, tá? Eu, Murilo, minha empresa, BID de gerenciamento, BIP, valor, são os dois negócios que eu trabalho hoje. Jéssica, o que eu faço? Eu aplico a metodologia do William Yuri, que é uma arte de negócios que foi desenvolvida em Harvard. Tá? A pergunta da Jéssica foi, tá? Como eu faço para poder descobrir? Pois bem, olha só o que fala sobre as técnicas de venda. Bom que você já está pegando o ritmo já. Primeira coisa que você tem que fazer é se planejar, fazer a preparação. E aí, eu tenho que fazer um entendimento das necessidades do meu cliente. Então, você foi proativa em fazer a pergunta, porque esse é o próximo passo. Então, para facilitar o nosso entendimento aqui, vamos fazer a nossa evolução. A gente veio aqui, eu expliquei conceitos básicos de venda. Agora, quando a gente vai aplicar isso no mercado, eu então vou começar a ir no mercado, ser proativo, trazendo soluções. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pesquisar sobre o meu cliente. E aí, nossa, eu posso falar inúmeras formas disso acontecer.
Primeiro, você pode pesquisar, Jéssica, pelo setor. Já estou contando um segredo meu. Tá? Já estou contando um segredo meu. Primeiro, você pesquisa sobre o setor imobiliário. Agora eu vou te dar um dado. Quando eu apresento um trabalho para uma empresa imobiliária, eu chego para ela e falo assim, ó. Primeiro, vamos partir do pressuposto que eu já estou lá conversando com o empresário. Depois eu te explico como que você chega lá, tá? Mas quando eu estou conversando com o empresário, eu chego para ele e falo, olha, de 2014 a 2018, aconteceram 52% de distrato, conforme o índice, se não me engano, do Zap Móveis. Bem como o número de vendas caiu 40%, segundo o último boletim da ABECOM, se eu não me engano. Então, tem mais uma informação. A velocidade de vendas caiu, se eu não me engano, 25%. Jéssica, o que eu fiz? Eu fui lá, segmentei o mercado imobiliário e pesquisei na internet, em jornais, revistas, conversei com outros empresários e perguntei, quais são suas dores? Quais são suas dores? A sua dor hoje é vendas, distrato, velocidade de vendas, distrato, a inflação que ficou muito alta, isso aumentou os preços dos insumos. Aí eu te falo, qualquer uma dessas soluções que eu oferecer para esse empresário, Jéssica, pode ter certeza, eu estou vendendo meu produto. Porque ele tem uma dor e eu estou trazendo uma solução para ele. Então eu pesquiso sobre o mercado. Depois eu vou, voltando aqui, ó, eu vou mais a fundo. Eu vou saber onde que ele está localizado. Eu vou pesquisar também quais são as dificuldades que ele tem. Por exemplo, como eu trabalho com produtos de gestão e de planejamento, eu procuro saber se ele tem um profissional específico na área de planejamento, se ele faz um orçamento muito bem competitivo, se ele sabe o que é o conceito estratégico para mostrar para ele a formação da empresa, como ele reestrutura a empresa. Então eu vou pesquisando através de amigo, eu marco um café com o cara, eu vou na empresa dele, eu chamo ele para vir na minha. E você não vende de um dia para o outro, as coisas não funcionam assim. Você pode até vender, mas é muito baixo. A taxa de venda, por exemplo, na minha, de conhecer um profissional, uma empresa e vender, é de 5% a 10%. Mas daqueles que são reincidentes, sobe para mais de 50%. 40 e poucos por cento. Então, quando eu conheço ele, quando eu me preparo, eu tenho resultados melhores. Tá? Mas essa preparação tem que vir, inclusive, nesse macro nicho de mercado aqui. Eu tenho que entender, inclusive, as dores deste mercado. Tá? Imobiliário, eu sei que essas são as dores. Eu pesquisei essas dores do mercado. Então, é assim que você consegue vender. Tá claro? Se for, você me dá um joinha. Se não for, eu volto a explicar. Vou fazer uma pausa agora que eu vou pegar uma água aqui para beber. Tá bom? Só um minuto. Voltando. Tá. William Ury, Harvard. Então, por que eu trouxe aqui? A partir do momento que você tem um conceito muito bem difundido, que você sabe as dores do mercado e você quer trazer soluções, então, vamos traçando aqui, ó. Então, o mais importante é você entender os conceitos do novo engenheiro. Ok. Depois, você tem que saber trazer soluções baseada na dor. Agora, existe um momento que você vai ter que ficar frente a frente com o empresário. Seja ele business to business, que é o meu negócio, por exemplo, eu atuo no mercado B2B, business to business,
mas você, por exemplo, pode atuar no B2C, que é o Business to Customer. Você vende direto para o cliente final. Tá? O meu mercado, eu atuo nos dois mercados hoje. Eu atuo tanto no mercado empresarial quanto no mercado do cliente final. São estratégias completamente diferentes, inclusive. Ok? Mas quando você está cara a cara com o profissional, com o seu cliente, com o seu prospect, é só cliente a partir do momento que você já vendeu. Tá? No momento que você está cara a cara com o seu prospect, com o seu lead, e lá oferecendo o seu produto, e aí vem então as técnicas que eu utilizo, tá? Para a venda. Também, se quer anotar o livro aí, eu já posso até te falar. Técnicas de venda, como chegar ao sim. Como chegar ao sim. Técnicas de vendas do William Ury, ok? O que eu fiz para mim foi fazer um mix de informação de neurovendas, vendas do William Ury e demais outras profissionais que fazem venda, e fiz um mix e aprendi para mim mesmo, tá? Minha forma aqui. Então, a partir do momento que você está cara a cara com o seu lead para poder vender, e aí vem o segredo. Primeira coisa que você tem que fazer um planejamento, uma preparação do que você vai vender. Então, é aquilo que eu falei para a Jéssica. Você tem que saber o que vai ofertar. Quando você trabalha, por exemplo, com projetos, você tem que saber quais são os seus concorrentes. Naturalmente, você não vai saber o preço que seus concorrentes ofertam ou não. Tá? Mas você tem que saber qual a dor que ele tem. E isso não é difícil, viu? Se você que vende projeto, por exemplo, você que vende projeto, para quem trabalha com projetos, quais são as grandes dores do projeto? Primeiro, quem compra o projeto? É um cliente B2B. É uma construtora, por exemplo. Tá? Quais são as dores da construtora? Preço, do CAPEX, tempo, qualidade. São as maiores dores. Ou você oferta mais barato que o seu concorrente, mas pode ser que você não saiba quanto o seu concorrente faz, mas cada vez que você oferta mais barato, você está se afogando. Tá? Ou você oferta mais rápido, ou seja, você vai vender o seu projeto e entregar mais rápido que o seu concorrente. Ou você oferta com uma qualidade técnica melhor. O que isso quer dizer? Que às vezes o projeto pode vir até com uma solução boa, mas ele vem mal detalhado, que isso vai gerar o quê? Quando um projeto vem mal detalhado, por exemplo, isso dá um puta trabalho para o cara ficar levantando quantitativo, para ficar cotando material, para ele ficar interpretando isso em campo, isso gera dúvida para o profissional em campo. Isso tudo é dor. Isso tudo são dores. E quem tem essas dores são os construtores. Então, para quem vende projeto, você deve atuar nesse formato, mostrando esse tipo de dor. Então, você deve se planejar, se preparar, entender quais são as dores de uma construtora, por exemplo, vai na obra dela, chega na obra e pergunta para o mestre de obra. Oi, o que é esse projeto? O que você está achando desse projeto aí? Ah, cara, nossa, achei que a viga ficou muito pesada, fiquei com dificuldade em fazer armação, estou achando que essa laje aqui poderia ser feita de outro jeito, pergunta para o próprio engenheiro, enfim, é possível sim. Todos os projetos são passíveis de dores na visão do seu contratante. Tá? Então isso é importante. Isso é importante. É entender as necessidades do seu cliente. É entender. Para no momento, na hora da negociação, e aí agora vem essa terceira etapa aqui. Dúvidas. Dúvida? Do Biel Magalhães. Mas como você vai saber valor, tempo e técnica do seu concorrente? Tá. É o Gabriel. Eu conheço o Gabriel. Gabriel, que bom que você está assistindo aí. Pergunta, Gabriel. Como eu vou saber... Como é que é? Desculpa. Valor, tempo e técnica do seu concorrente. Como eu vou saber valor, tempo e técnica do meu concorrente? Tá. Você vai ter mais dificuldade, por exemplo, quando você está numa cidade que é muito grande. Mas
Mas quando você está numa cidade média, uma cidade pequena, por exemplo, você tem um pouco mais de facilidade. Por quê? Você consegue identificar quais são os seus concorrentes dentro do mercado. Eu falei de projetos, mas deixa eu pegar um exemplo de uma construtora. Tá? Construtora, por exemplo, construtora. O que a construtora oferta, Gabriel? Uma construtora não imobiliária agora, tá? Eu vou pegar uma construtora que atua no mercado industrial ou comercial. Não o que? O que elas ofertam? Preço mais barato, solução técnica, velocidade na entrega da obra, ou condições financeiras, que não é só econômica, financeiras para o cliente. Ou seja, o fluxo de caixa do cliente é bom. Tem construtora, por exemplo, que tem recursos próprios, e aí ela fala para o cliente, não, você vai me pagar em tais condições, que para o cliente é excelente. Ele paga mais devagar a obra, e então isso vira uma alavancagem para o cliente. Tá. Respondendo a sua pergunta específica, Gabriel, utilizando esse exemplo, entenda assim, não vai existir ninguém que vai bater na sua porta e vai falar, não, mas como é que eu descobri isso no mercado? A partir do momento que você se posiciona no mercado, você começa a analisar os seus concorrentes. Tá? Nenhuma empresa, olha só, nenhuma empresa entra em um mercado local ou em um nicho específico no local, tá? Em um nicho específico do local, e começa e fica lá 6 meses, vai embora, fica 6 meses e vai embora, não consegue. Para você conseguir uma carteira de clientes demanda tempo. Seria leviano e errado da minha parte falar que você consegue cliente de um dia para a noite. Você não consegue. Deu 1 hora agora no Instagram, eu estou voltando aí, tá? Então, voltando à pergunta que o Gabriel me fez, tá? Foi mal o pessoal que deu esse pau aí, mas tá tranquilo. Gabriel, você, pelas formas éticas e legais da unidade de negócio, raramente você vai descobrir quanto seu cliente cobra, quanto que ele, qual o preço que ele aplica. Isso é muito difícil, tá? Isso não é muito correto, não. Eu particularmente detesto esse tipo de coisa. Eu não busco informações que estão fora das coisas éticas, do valor moral que nós temos. Mas, como eu te falei, a partir do momento que você se posiciona no mercado, você consegue descobrir quanto os seus clientes vão cobrando ao longo do tempo. Tá? E aí o que você faz se o cliente cobra mais barato, se você quiser cobrar mais barato, você cobra através disso. Mas eu posicionaria de outra forma. Traria soluções técnicas melhores, traria velocidade de entrega melhor, eu colocaria condições financeiras para o meu cliente melhor, enfim. É nesse formato que você trabalha. Tá? A dificuldade que você vai ter no começo é estabelecer credibilidade. É um outro assunto, é uma outra formação, isso eu te falo. Eu vou gastar mais umas 2 horas só para falar sobre isso. Tá? Então a dificuldade da penetração no mercado, que é entender os seus concorrentes, ela demanda uma credibilidade muito grande para você conseguir revender os seus produtos, vender os seus produtos, tá bom? Espero que depois, se der um joinha, se tiver dúvida, você me manda aí outras perguntas. Bem, então a gente foi lá, fez o planejamento, entendi as necessidades do cliente, ele abriu as portas do escritório dele para eu ir lá apresentar o trabalho. O que eu tenho que fazer então? Em resumo, você tem 5 passos para ser feito. Isso é na hora da negociação, é o momento que você está aqui, ó, frente a frente com o cliente, frente a frente. Você tem que, eu vou ser breve porque isso é muito arte de negociação, que não cabe especificamente sobre aquilo que eu quero falar. Mas entenda, você tem que entender no momento da negociação, agora quando você está cara a cara com o cliente, o que o seu cliente está querendo. Você sabe algumas dores que ele tem, mas no momento em que você está apresentando a sua primeira solução, você tem que entender para onde o seu cliente está movimentando. E aí vem uma dica. Você nunca, o engenheiro
isso aqui. Você nunca chega numa mesa de negociação com uma solução, jamais. Você vai perder. Você tem que chegar com 3 soluções cabíveis para o cliente. Por quê? No momento em que você está fazendo a negociação, apresentando uma solução baseada na dor, se ele já tiver a resposta, você é desmantelado aí na hora e perde a oportunidade. Pois bem, quando você tem 3 soluções, o cliente já fica, ele já entende que você consegue resolver um dos problemas dele. Tá bom? Então essa é a primeira situação. Agora vem o teste de propostas, que é o momento em que seu cliente fala assim, tá bom, me passa o preço. Você até pode preparar o preço ali e passar para ele. Mas o que eu recomendo? Não apresente um preço direto. Ele pode falar? Nem coloque em ordem de grandeza às vezes. Pergunta? O Odair Joaquim está comentando, ter diferencial entre os concorrentes é fundamental. Sim, quem Joaquim falou? Odair Joaquim. O Odair colocou, ter diferencial em relação aos concorrentes é fundamental, sem dúvida. Tá? Ainda mais se tratando de construção civil, que você raramente vai nadar em oceanos azuis. Ou seja, quando você tem muito concorrente na construção civil. Então, você ter diferencial, sem dúvida, é muito importante. Por quê? Seus concorrentes vendem produto muito próximo aos que você vende. Tá? Então, você tem que ter um diferencial, seja ele em custo, seja ele em prazo, seja em outras soluções aqui. É perfeito, é essa a visão mesmo. Tá bom? Então, voltando. Teste de propostas. Então, o cliente vai te pedir. Às vezes, nem é importante você colocar ali na hora o preço seu, nem a ordem de grandeza. Você tem que pedir qual é a necessidade específica e estudar e elaborar uma proposta. Se aquele momento já for de colocar o preço, aí você já deve ter planejado antes. Você tem que saber qual o preço, o engenheiro que vende, ele tem que vir com o preço de apresentação, e isso é baseado na nossa cultura brasileira, tá? No exterior nem sempre isso acontece. E aí tem que vir com um preço mínimo. E entre esses preços aqui, acontece a negociação. E não é a negociação, meu amigo, eu vou apresentar 100 para ele comprar em 90. Está errado. Está errado. Não se trata em apresentar 100 e vender em 90. Se trata em tirar soluções, propor novas soluções, tirar outras, aumentar o tempo, reduzir o escopo. Isso sim é fazer negociação. É errado você que quer vender um projeto por 10 mil reais e fala assim, vou vender por 10 mil, mas vou chegar lá até 8 mil, aceito. Errado. Isso não é negociar. Isso é sobreviver. É diferente de negociar. Tá? O negociador, o engenheiro 4.0 que vende, negocia escopo, tempo, soluções junto com o cliente. É feio, errado ficar só abaixando o preço. Não, você tem que ter poder de convencimento da importância das suas soluções para o cliente, motivo ao qual você estudou as necessidades dele. Erro da construção civil. Foi por isso que o mercado entrou numa crise, um dos motivos, naturalmente, que entrou numa crise muito grande, porque ficou todo mundo vendendo mais barato para sobreviver. Tá? E aqui, troca de concessões. É esse momento que você está fazendo a negociação. É neste momento que você está fazendo a negociação. Você tem moedas de troca. Eu posso reduzir aqui, mas eu vou tirar o escopo, eu vou aumentar meu tempo, eu vou tirar um profissional, eu vou colocar um outro aqui dentro. Enfim, tá? Agora você tem o fechamento do acordo, que é a terceira etapa. Importantíssimo. Fechou o acordo? Assina, manda um e-mail ali na hora. Ficou acordado que o preço contratado é... Meu amigo, isso aqui é um dos maiores problemas da construção civil. Contratos. O cara numa mesa de negociação ali, naquele calor da negociação, tudo passa batido. Então, para que você não tenha problema no seu contrato, no final da sua reunião junto ao cliente, o que você deve fazer é apresentar o escopo
vocês definirem em conjunto. Segundo, apresentar os preços acordados. E por último, o tempo de entrega, assim como as datas marcam. São as 3 ou 4 itens que mais dão problema no momento que você vai fechar um acordo comercial. Construção civil, então, nem se fala. É muito problemático. Vou te dar um número. Você vai fazer uma obra, por exemplo, ela tem 600 insumos. Então, se você não tem muito bem o escopo contratado, está ali na hora envolvendo um orçamento muito bem feito, uma proposta bem elaborada, você vai ter problema no final. E aqui, naturalmente, você tem um ajuste combinado. Tá. Se você perguntar para mim, então, qual é a minha arte de negociação? Como que eu faço para negociar os meus negócios? O que eu fiz? Fiz vários cursos, vários livros, aplico tudo na prática. Meu amigo, tudo que eu passei para você aqui é o supra-sumo da negociação. Claro que eu passei um pouco mais abrangente para você tratar de um vídeo de 1h30, mas entenda, é o supra-sumo da negociação. Você tem que pôr em prática. Você tem que pôr em prática. Não adianta vir cá falar para você coisas interessantíssimas, técnicas, se você não aplicar. Pode aplicar porque funciona. Tá? Não sou eu falando, não. O William Yuri que já fez e eu peguei, apliquei e funciona. Tá? Claro que aí tem uma coisa importante. Vai da sua cultura, da forma como você faz, como você interpreta ali na hora. Então, é muito importante que você tenha o seu modus operandi de fazer negociação. E você aprende e você melhora ao longo do tempo também. Tá? E aí, eu quero deixar aqui um ponto importante. A retroalimentação. Toda vez que você perde um negócio ou ganha, você tem que entender por que você ganhou ou perdeu. Então, não tenha medo. Perdeu o negócio? Pega para o cliente e fala, oi cliente, tudo bem e tal? Eu sei que eu perdi a obra aqui, eu perdi o projeto, mas foi preço? Por que eu perdi? Deixa ele falar, nem exponha se foi preço, tempo, nada. Deixa ele falar. É importante você saber. É importante você saber por que você perdeu ou por que você ganhou. Tá? Quando você for fazer uma apresentação, tá aqui minhas dicas. Meu amigo, faça poucos slides, né? Conteúdo tem que estar nisso que eu estou fazendo, na fala. Interatividade e empatia. Isso você cria com o tempo. Naturalmente, tem pessoas que são mais extrovertidas, tem mais, mais tato para conversar, mas com o tempo você pega o jeito. Não vou falar que você vai se transformar no exílio vendedor do dia para a noite. Você não se transforma. É a base de tempo, de leitura, a base de curso, de treinamento e, claro, na prática você melhora. Tá? Importantíssimo, você tem que explorar os sentidos. O sentido da fala, da audição, do tato, do cheiro, da visão. Isso é muito importante. Você não tem que ser algo muito estático, não. Pelo contrário, tem que ser muito interativo e tem que explorar todos os sentidos. Tá? Você tem que focar no produto que o seu cliente tem necessidade. É aquilo que eu falei. Você tem 3 soluções, mas no momento da negociação, se você sentiu que ele está com uma tendência maior para um produto, meu amigo, oferta aquilo. Você tem que endossar e embasar naquele conteúdo. Pergunta? Comentário do Antônio Natal. E um contrato bem elaborado padrão, pois não se sabe das intenções da outra parte. Não, Antônio perguntou, pode falar. Um contrato bem elaborado padrão, pois não se sabe das intenções da outra parte. Antônio, eu sou contra contrato padrão. Então, eu sou muito contra contrato padrão. Tá? Cada cliente na construção civil tem um contrato. Naturalmente, você pode ter sim um contrato que ele é mais flexível no momento que você está ali fazendo a negociação. Mas cada cliente tem um perfil, cada cliente tem uma necessidade, cada cliente tem o seu time ali. Então você tem que resolver ali na hora. Você tem que ter um contrato um pouco mais elaborado, claro, já está ali mais flexível, mas você elabora o contrato ali na hora também. Dúvida? Tá? Então, essa é uma dica minha. Eu não gosto de contrato padrão. Cada cliente para mim é um contrato diferente, tá? Com as informações diferentes. Claro, quando você tem um produto muito, muito específico, só você vende, ok, pode ter o contrato padrão. Mas na construção civil, se tratando de projeto, tratando de obra, não. Tem um pouco mais de flexibilidade junto com o seu cliente para elaborar esse contrato, tá bom? Outro ponto aqui, explore os resultados obtidos
Né? A partir do momento que você vendeu de uma forma e viu que aquilo dá resultado, comece a explorar aquele formato de venda. Apresentação, infográfico, muito importante ficar desenhando, é importante você colocar gráfico, ainda mais para o nosso setor de engenharia, gráfico, figuras, isso dá muita, isso traz facilidade para quem vai interpretar o que é o seu produto. Tá? Apresentação, meu amigo, 20 minutos, a apresentação é 20, você pode ficar negociando 10 horas, não tem problema, mas a apresentação são 20 minutos, você tem que ser breve, direto, objetivo, entender ali o que está acontecendo, quando se trata de apresentação, não de negociação. Dê espaço para perguntas, é importante você entender e é através das perguntas que você vai sentir o seu cliente também. E, claro, esteja preparado, né? Te digo que às vezes você, estando ruim, você está passando mal, você não está no dia legal, desmarque o compromisso. É muito ruim você chegar se apresentando mal, você não estando bem e fazendo uma apresentação comercial. Eu prefiro desmarcar e perder a oportunidade de você ir lá e queimar seu filme junto ao cliente. Ok? Então, minha dica final. O que eu gosto, o que eu faço e o que para mim dá certo? 3 grandes itens. Eu estudo a solução e eu, meu amigo, eu faço a entrega. O que o engenheiro, para mim, agora é o quarto e último e mais importante. O que você ofertar, tem que ser maior ou igual ao que você entrega. Você tem que ofertar, ser menor ou igual à sua oferta, à sua entrega. A sua oferta tem que ser maior que você, pelo menos igual ao que você está ofertando. Por favor, jamais ofereça um serviço, jamais ofereça um serviço e no meio do caminho você fala, nossa, mas não vai dar tempo, nossa, mas eu vendi mal. Não faça isso, não dá tempo. Tá? Você pode até renegociar o contrato, isso gera um estresse danado, mas entregue. Tá? Por quê? Para você formar na construção civil, que é um setor muito enraizado, de culturas muito bem acentuadas, você tem que saber entregar o que você está ofertando. Se é um projeto, se é uma casa, se é uma indústria, se é um prédio ou qualquer outra coisa, uma consultoria, você tem que entregar. Você tem que entregar. Você não pode queimar o filme. Porque através dos seus clientes você vai buscar outros clientes. Tá? Então, o que eu oferto, eu entrego melhor, igual ou melhor. É sempre assim. E não é da boca para fora. E quero deixar claro para você. Preço não é por vender preço menor. Não se trata de simplesmente vender preço mais barato que o seu concorrente. Não. Porque se for assim, você entra num ciclo vicioso que tende a você se afogar. Não entendi. O preço está intrínseco ao que você está vendendo. Tá? Embora estejamos no mercado de oceanos vermelhos, competitivos, em que tem muito preço tabelado, o preço está intrínseco na sua apresentação e ele está intrínseco, aí eu sigo. O preço, ele é a simbologia, do que você está ofertando. Se você oferta uma solução muito bem feita, mais rápida, ou mais devagar, com mais qualidade para o cliente, o preço já está intrínseco, o cliente vai entender. Tá? Não pense em só abaixar preço. Isso não resolve. Entra num ciclo vicioso. E o preço é estratégico. Exatamente tudo isso que eu passei. Perdeu o negócio? Deu errado? Como eu te falei, faça 2 tipos de feedback. O interno e o feedback externo. O que é o feedback interno e externo? Externo é, cliente, desculpa, ofertei, por que eu perdi e tal, querer saber, isso é importante. Internamente também fazer essa análise. Né? Faça uma consideração muito importante. No momento da sua apresentação comercial, nunca vá sozinho. Tá? A apresentação comercial tem que ter pelo menos 2 pessoas. É importante você ter mais pessoas, porque às vezes numa mesa de negociação,
você não consegue perceber algumas atitudes, algumas movimentações do seu cliente e a pessoa que está ao seu lado pode perceber. Então, quando você for fazer uma apresentação, tende sempre a levar alguém junto com você. Para quê? Mesmo que você perca depois, feedback interno, entender por que vocês perderam e aí prospectar novamente. Tá? Quero fazer uma revisão da apresentação e agora eu te pergunto, você está preparado para captar um cliente? Agora? Foi a primeira pergunta. Sim. Você sabe como chegar nele, sabe as dificuldades. Seu prospect está interessado no seu produto? Sim, porque eu estou oferecendo soluções. Produto oferecido versus algo está ajustado? É aquilo que eu falei sobre estratégia. Você está no nicho certo? Você está ofertando o produto certo para a pessoa certa? Você está ofertando água para quem está com sede ou para quem está cansado de beber água já? Exatamente sobre isso. E agora eu te falo, a culpa é sua ou é do mercado? O mercado da construção civil tem mais de 300 milhões de reais em negócios. Você acha que não tem uma fatia desse tamanhozinho para você, não? A culpa é sua ou do mercado? Tá? É isso. Espero que você que acompanhou o total, o que é a transformação. Nossa, te agradecemos. Quero mostrar. Essa é a formação do engenheiro. Tá? Esse tipo de conceito do engenheiro vende não se trata somente de vender negócios. Entenda que até para captar, até para fazer uma entrevista de emprego, isso dá a diferença. Até para fazer a entrevista de emprego. Se você sabe qual é o problema que a sua empresa, ou a dor de quem está contratando, se você souber, ou na hora de uma entrevista, se você entender, você traz a solução técnica, mostra por que você é melhor. Tá? E aí, naturalmente, se você conseguindo a vaga, você tem que entregar mais do que você está ofertando ali dentro. Então, isso faz parte da negociação. O engenheiro não pode ser só técnico. O engenheiro tem que ser formação técnica, gestão e tem que ter conhecimento em vendas. Tá? Não adianta a gente colocar só um especialista em venda e vender o nosso produto, sendo que às vezes ele nem sabe o que é muito produto. É importante que o engenheiro faça essa transição na parte da venda. Beleza. Quero deixar a oportunidade para quem quer fazer alguma pergunta agora. Alguém tem alguma dúvida? Jéssica que está aí acompanhando, Gabriel, Antônio, alguém quer tirar alguma dúvida? Tá. Beleza. Antes de fechar, eu queria só fazer um parênteses, né? Vou deixar o link para vocês depois. Queria falar sobre 2 cursos que a gente oferta, que é o Home Building e o iConstruction. São 2 cursos, esse mais na formação de empreendedores na construção civil e esse aqui mais na formação de gestores e empresários. Tá? Eu faço uma abordagem mais aguda, mais intensa, trazendo mais soluções, entregando ferramentas aí, falo bastante sobre negociação, falo bastante sobre empresas na construção civil, né? São 2 oportunidades, eu vou deixar o link para você depois na bio, para você aprofundar também, mas de forma geral, espero que você tenha entendido o conceito que eu tenho feito, e se você, curiosamente, reparar como eu montei a apresentação, você vai entender que ela tem exatamente o conceito Engenheiro 4.0. Eu comecei com a sua dor. Será que você está preparado para captar o cliente? Será que o seu cliente está interessado no seu produto? Você está ofertando para a pessoa certa? Será que a culpa é sua ou é do mercado? Eu comecei com a sua dor e a partir disso eu vim trazendo as soluções para você. Então que fique essa dica aí, eu espero que você consiga utilizar no seu mercado aí, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem. Valeu, forte abraço.